Olá, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo aqui rapidamente com duas personalidades, que é a doutora Luciene Akemi Dadalt, que é delegada titular da Delegacia da Mulher em Paracatu, e com a doutora Jennifer Olinda Blatt, que é presidenta do Conselho de Direitos das Mulheres em Paracatu, indicada pela OAB. É isso? E esse programa vai ao ar todo sábado, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e pelo canal do YouTube, O Ativista Paracatu. Ouça e assista, a partir de agora, o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira, Tonhão, eu aqui mesmo, e Otacílio Pereira. O oferecimento é do Movimento Verde Paracatu, a Coperfam e uma cortesia também do VIP Studio. A direção da nossa querida Rádio Eldorado FM é do Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros, que fazem parte da diretoria da Rádio Eldorado FM. E o nosso bate-papo, como eu iniciei dizendo, de hoje é a respeito das causas da violência contra as mulheres. Bom, eu já disse aqui, né, com quem a gente vai estar batendo um papo hoje, então vamos à frente. A violência afeta mulheres de todas as classes sociais, etnias e regiões brasileiras. Atualmente, a violência contra as mulheres é entendida não como um problema de ordem privada ou individual, mas como um fenômeno estrutural de responsabilidade da sociedade como um todo. Bom dia, Otacílio. Bom dia, Tonhão. Bom dia a você que nos acompanha aí pelo YouTube e também pela Rádio Eldorado FM. Bom dia aqui para as nossas convidadas. A violência contra a mulher no Brasil é grave, persistente e crescente, com milhares de casos de feminicídios, 718 só no primeiro semestre de 2025, média de 4 por dia. Milhões de vítimas de violência doméstica anualmente, sendo a violência psicológica a mais comum, seguida pela moral, física e patrimonial, perpetrada geralmente pelos parceiros íntimos. Bom, os dados do Datasenado de 2025 mostram que 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência doméstica nos últimos 12 meses e 591.495 estupros contra mulheres entre 2015 e 2025. São dados alarmantes, a gente nem acredita nisso, né? Destacando a gravidade da violência contra as mulheres. Bom dia, doutora Luciene. Cumprimenta aí os nossos ouvintes e os nossos assistentes e já peço à senhora para comentar quais são os maiores desafios que a senhora enfrenta frente à Delegacia de Proteção à Mulher em Paracatu. Bom dia, Tonhão. Bom dia, Tacílio. Bom dia, doutora Jennifer. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. E nós temos realmente muitos desafios quando a gente fala na luta contra a violência contra a mulher aqui em Paracatu. Um dos principais, acredito que seja o elevado número de casos. A gente chega a registrar 5, 6, 7 casos de violência todos os dias. Quais têm sido as principais ocorrências de violências em nossa região? Aqui em Paracatu, as principais ocorrências, elas são lesões corporais, vias de fato e também muitas ameaças, né? Principalmente isso no âmbito da violência doméstica e familiar, que é aquela violência que acontece no âmbito da família, aquela violência que atinge a mulher perpetrada pelo marido, pelo esposo, por pai, por filho. Então, um desafio muito grande é justamente fazer o acolhimento dessa mulher. Felizmente, aqui em Paracatu, a gente tem a delegacia especializada no atendimento à mulher, que faz esse... A gente não apenas atende a mulher, né? A gente acolhe, a gente ouve sem preconceitos, sem qualquer tipo de julgamento. Mas as principais ocorrências que a gente tem são essas, são ameaça e lesão corporal. Como eu falei, são cerca de 6, 7 registros todos os dias. Na realidade,
a integridade da mulher que está totalmente comprometida, né? Sim. Em todas as instâncias. Sim. São vários os tipos de violência contra a mulher, né? A gente tem a violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Mas aqui em Paracatu, na verdade no Brasil, né, no mundo, as principais formas de violência são a psicológica e a física. Mas a mulher é atingida em todos esses âmbitos que eu falei. A gente sabe disso. Agora, quais os tipos de assistência e apoio às mulheres vítimas de violência domésticas que normalmente esta delegacia que a senhora é comandante dela providencia? A mulher vítima de violência, ela comparece à delegacia da mulher, que é a delegacia especializada, né? A gente tem servidoras, preferencialmente do sexo feminino, que estão lá capacitadas para fazer essa escutativa da mulher, fazer esse acolhimento. Então, a gente ouve, a gente entende do que ela está precisando, faz lá o registro, né, o boletim de ocorrência, faz a investigação, pede normalmente a medida protetiva e a gente também orienta essa mulher sobre os demais serviços que o município oferece, que são prestados, por exemplo, no Conselho da Mulher, o CRAM, que é um órgão da prefeitura, tem outros órgãos da sociedade civil, como o Instituto Beatriz, que fazem um acolhimento da vítima, não no âmbito criminal, mas prestam auxílio psicológico por psicólogos, prestam auxílio material e jurídico. Então, a mulher aqui em Paracatu está bem assistida, né? Inclusive, a doutora vai falar melhor depois sobre o conselho, mas tem toda uma rede de proteção, não é só a delegacia. Beleza. Otacílio, você quer fazer nós vamos para a nossa... Nós vamos adicionar aqui um componente que eu considero importante, que, no caso da delegacia especializada de mulheres, ela atende nos casos de que já ocorreu o crime, já ocorreu a violência. E tem algum trabalho preventivo que outros órgãos prestam no sentido de antecipar os casos de violência? Realmente, é uma excelente pergunta. A Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, ela é uma polícia que ela atua prevalentemente de forma repressiva, ou seja, depois que o crime acontece. Mas a gente atua também de forma preventiva. Como, por exemplo, a gente faz palestras, a gente faz ações preventivas juntamente com os outros órgãos da rede. Mas também tem a Polícia Militar, que é uma polícia eminentemente de prevenção. A Polícia Militar, ela fica nas ruas, né? Vocês veem que ela é uma polícia fardada, ostensiva. Ela existe justamente para coibir a prática criminosa, né? E existe a patrulha de combate à violência doméstica, a patrulha da Polícia Militar, que faz visitas a vítimas para ver se as medidas estão sendo cumpridas, que faz visitas para ver se os agressores não estão mais... acontecendo. Se as agressões não estão acontecendo. E tem esses outros órgãos que eu falei, né? Como o Conselho e esses outros órgãos da rede que fazem esse trabalho preventivo. Prestando essa assistência psicológica. Porque a vítima, quando ela tem uma assistência psicológica, assistência material, a chance dela não entrar nesse relacionamento abusivo ou dela sair é muito maior, né? Nós vamos daqui a pouco conversar com a doutora Jennifer também aqui sobre esse assunto, mas eu ainda queria abordar um outro assunto, que geralmente a violência é praticada pela pessoa que está mais próxima ali no dia a dia, geralmente parceiro, íntimo. No caso de filhos, né? Tem ocorrido aqui em Paracatu muitas ocorrências nessas situações da agressão de filho, de outros... agressores externos que não seja da família, mas que caracteriza esse processo de violência contra a mulher, que talvez não seja só a violência doméstica em si, mas há outros casos de violência que ocorrem na nossa cidade com uma certa frequência? Quando a gente fala, especialmente da aplicação da Lei Maria da Penha, que é a lei que protege as mulheres, ela é uma lei que protege no âmbito da violência doméstica familiar. Porque é diferente, por exemplo, uma mulher que... Ocorreu um caso recentemente de uma mulher que foi morta e descobriram que foi o síndico do prédio. Pelo que eu vi na notícia, eles tiveram um conflito que não tinha nenhum relacionamento prévio entre eles. Eles não eram namorado, marido, nada disso. E ele acabou, pelo que está ainda acontecendo nas investigações, tirando a vida dessa mulher. Ou, por exemplo, uma briga de trânsito também, que a mulher é morta. Mas aí a gente não está falando de uma violência de gênero. A mulher não está morrendo por ser mulher. Ela morreu por um atrito como qualquer outra pessoa morreria. É diferente da violência doméstica e familiar. Essa, sim, é mais sensível, porque ela acontece justamente como você falou, no âmbito da família,
Então, é o marido que deveria estar protegendo a esposa, está matando. O filho, que muitas vezes pratica violência contra a mãe, que às vezes é idosa, é doente. Ou pai contra filhas. Essa é a violência doméstica que é abarcada pela Lei Maria da Penha e para a qual a gente pode ter as medidas protetivas de urgência. É que, nesse caso, por se tratar de violência contra a mulher, ela, mesmo uma violência de trânsito, ela pode ser caracterizada como uma violência de gênero. Não necessariamente só um conflito ou não tem essa condição de a gente identificar num processo como esse. A gente fala isso porque talvez numa situação que você citou aí, no acidente de trânsito, se fosse 2 homens, talvez estaria discutido, saído ileso dali. Mas como é uma mulher que está do outro lado, pode ser caracterizado como uma violência de gênero? Na verdade, não é o melhor entendimento. Porque o feminicídio, por exemplo, vou dar o exemplo do feminicídio. O feminicídio, nesse caso que eu contei, do síndico, não é um feminicídio. É um homicídio. Porque a mulher não morreu por questões baseadas no gênero feminino. Poderia ser um síndico com uma síndica. Quer dizer, um síndico com um síndico homem. A violência de gênero é aquela que atinge a mulher pela sua condição feminina. E isso acontece normalmente no âmbito da família, né? Eu gostaria só de fazer um link aqui com o que a doutora está falando. Ela explicou muito bem, mas a gente pode fazer uma análise desse caso que o Otacílio trouxe para a gente, no sentido de que a violência de gênero, ela traz o homem como predominante em relação à mulher e a mulher como uma relação de submissão. Então, daí a gente pode mencionar, né, a violência de gênero, que não decorre necessariamente da relação pré-estabelecida entre o homem e a mulher, mas no sentimento patriarcal que o homem carrega de que ele é superior, de que a mulher não pode levantar a voz para ele, entende? Então, talvez numa discussão, por exemplo, de um homem com uma mulher, né, nós podemos mencionar a violência de gênero nesse sentido. Porque talvez um homem discutindo com outro homem, ele seria mais cauteloso ao levantar a voz, porque ele se sente em pé de igualdade, né? São 2 forças, vamos dizer assim, iguais. Agora, quando se discute com uma mulher, e eu falo isso no meu ambiente de trabalho, é bem complicado, eu sou advogada, criminalista, lido muito com homens. Então, às vezes, eu, como mulher, me sinto subjugada em relação a algum homem, e aí cabe a mim levantar mais ainda a voz para enfrentar e chegar onde eu preciso. Então, a violência de gênero a gente pode mencionar nesse sentido, do homem se ver como alguém superior à mulher e a mulher submissa a ele. Então, nesse sentido, eu vejo assim, só para complementar a fala da doutora. É importante a sua colocação, doutora Jennifer, e a Jennifer, ela é presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em Paracatu, representa a Ordem dos Advogados do Brasil nesse conselho e foi eleita recentemente aí presidenta desse conselho, desse colegiado, né? E você puxou um assunto importante que é exatamente isso que eu estava tentando levantar. O fato de você ter uma briga de rua, discussão de rua, seja num bar, seja em uma circunstância que não é um ambiente doméstico e que foi uma relação em que há um homem e uma mulher envolvidos, e que, geralmente, como você disse, se fosse 2 homens discutindo, talvez não chegaria nem às vias de fato. Mas como é uma mulher, normalmente o homem levanta a voz, vai e empurra a mulher. Isso, então, é caracterizado como violência de gênero. De gênero, não é simplesmente uma briga. Se acontecesse um assassinato ali que a mulher viesse a óbito, então poderia ser caracterizado como feminicídio? Nesse caso? O feminicídio, ele é uma classificação, vamos falar assim, para o pessoal entender, do homicídio em si, mas quando ocorre contra a mulher decorrente do gênero, por ser mulher, né? Então, se o fato em si envolver a mulher for morta por motivo de ser mulher, aí sim nós estamos falando de feminicídio. Em que circunstâncias, eu estou entrando nisso aqui porque o assunto é importante, né? Que circunstâncias que é possível, nós temos aqui a delegada e temos uma advogada, que é possível de caracterizar isso quando envolve fora do ambiente doméstico? Então, vou dar um exemplo aqui. Recentemente na nossa cidade, eu vi uma notícia de uma mulher que recebeu uma facada
no bairro Amoreira, se eu não me engano, quando ela desceu do ônibus, chegando do serviço, e não se, até então, até onde eu soube, não se sabe quem foi, por que motivo. Vamos supor que essa mulher venha a perder a vida. E não é apurado que tipo de contexto prévio que existiu, não houve uma discussão. A gente poderia estar falando de um homicídio em si. Agora, vamos supor que em uma determinada situação, a mulher ela recebe uma cantada do homem, ela nega, não corresponde àquilo, e dali o homem, num sentimento de não ter satisfeito, né, o seu interesse, ele se vê numa posição superior à mulher, e não teve, né, os seus interesses correspondidos, e ele se vê no direito de agredir, de bater, até chegar a matar. Daí a gente está falando de um feminicídio. A mulher morreu pela condição de ser mulher, por não poder falar não, por não poder ter a opção de escolha. A sua liberdade. Né? Isso, aí a gente está falando de um homicídio. Para contextualizar de uma forma mais simples seria isso. Doutora Jennifer, o Conselho Municipal, ele é um instrumento de mobilização da sociedade em função desses assuntos de interesse da mulher. Como que o Conselho tem se comportado ou atuado, né, nesses momentos que nós estamos vivendo de extrema violência contra a mulher? Existe uma ação organizada do Conselho, junto à sociedade, junto aos órgãos públicos, no sentido de minimizar esses processos de violência? Então, o que acontece? Inclusive, antes de iniciarmos aqui, né, a gente estava tendo uma conversa a respeito dos conselhos. Então, de certa forma, o conselho ele exerce um papel ali de articulação entre a sociedade civil e o poder público, fiscalizando, sugerindo políticas públicas eficazes que vão realmente fazer a diferença nisso daí. E aqui em Paracatu, como a doutora Luciene bem falou, a gente tem uma articulação bem estruturada. Claro que tudo pode ser melhorado, né, através de políticas públicas que vão sempre buscar suprir as necessidades que variam, né? Mas o Conselho, ele basicamente trabalha através, né, de deliberações de suas conselheiras, sugerindo soluções, políticas públicas voltadas para as mulheres e também especificamente do problema da violência. Nós vimos essa semana que foi inaugurado aqui, inclusive, um símbolo, né, importante de chamar a atenção para a violência, que é o Banco Vermelho, né? Como que você vê essa atitude simbólica? Otacílio, eu como presidente do conselho, eu até vou procurar até um pouco de cautela para explanar a respeito disso, porque o conselho ele não é só a presidente, lá dentro do conselho tem opiniões divergentes da minha. Isso ainda vai ser deliberado, é uma coisa nova. O conselho não foi consultado a respeito da compra desse banco, né? O poder público agiu conforme o entendimento dele, o poder executivo, né? Mas aqui, dando a minha opinião, como mulher, como presidente do conselho, como advogada, eu acredito que o poder público ele tem que ter cautela nos investimentos públicos, né? O CRAM, por exemplo, ele tem algumas deficiências estruturais que precisam ser supridas. E a aplicação dos recursos, eles precisam ser bem direcionados. Então, eu vejo que o símbolo é importante. O simbolismo nessa luta por conscientização é importante. Só que se ele vier sozinho, desacompanhado de políticas concretas, com proposições eficazes, concretas, que vão fazer a diferença na vida das pessoas, eles não valem nada, né? Otacílio, eu queria cortar aqui o papo seu entusiasmado aí, né? Para fazer uma colocação seguinte. Eu, como ativista aí de 50 anos na área de meio ambiente, eu acho que a única saída é a gente conseguir convencer a sociedade das suas, nem digo responsabilidades, das suas obrigações do dia a dia, né? Por outro lado, eu vejo, não sei, eu queria que as duas comentassem, que nós não vemos os recursos públicos, no geral, a nível de Estado, município, a nível federal, serem utilizados, principalmente na área de comunicação, para fazer campanhas pesadas, maciças, massivas,
para tentar botar na cabeça do cidadão esse envolvimento, esse comprometimento nas políticas, não é só na defesa da mulher, não. Né? Na questão ambiental, saúde. Hoje a situação é tão complicada que até a educação hoje ela está fragmentada. É saúde sexual, é saúde... A educação está fragmentada. É a educação do trânsito, a educação sexual, a educação sei lá. Não é... A educação ela é uma só. Né? Então, essa falta de ter esse comprometimento na publicidade, nos meios de comunicação, através dos recursos que o poder público tem, no geral, né? Para serem utilizados na comunicação, eles não são utilizados na comunicação. Então, eu vejo uma deficiência muito grande. Hoje, você, por exemplo, a Piracema, vamos falar aqui da Piracema, que é a paralisação da pesca por causa do período reprodutivo dos peixes. Né? Se não é um gato pingado aqui, outro acolá, e a própria polícia ambiental procurar os meios de comunicação, a agente da sociedade civil fazer uma divulgação pesada, muita gente nem sabe o que é isso, o povo nem sabe o que é Piracema, nem sabe o porquê da Piracema, entendeu? A questão, vou dar outro exemplo, dengue. Os programas de combate ao Aedes aegypti a dengue mata. Cuidado que a dengue mata. Mas o poder público, que é quem detém o recurso e é o indutor de política, pelo meu entendimento, ele tinha que fazer um trabalho mostrando para a sociedade como é que reproduz o Aedes aegypti, o que causa esse monte do o Aedes aegypti tomou conta do Brasil, né? Então essa questão biológica, entendeu? Como eu falei da Piracema, então a questão do Aedes aegypti e outras questões. Então eu acho que falta esse comprometimento do poder público e não é de hoje não. O poder público hoje usa os recursos de comunicação todo o poder público para promoção pessoal e de grupos. Não usa em prol da sociedade. Entendeu? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, não sei se... Eu queria acrescentar aqui, porque, assim, no caso da delegacia, ela age já no processo de repressão, acolhimento e repressão. Talvez, para facilitar uma opinião, seria quais são as causas hoje? O que a gente atribui que tem, por mais que a gente esteja numa sociedade dita civilizada, com tanto meio de comunicação, as mulheres muito mais ativas, empoderadas nos vários setores, a violência tem aumentado. O que seria a causa disso, doutora, na opinião da senhora? A senhora acha que isso atribui a quê? Eu acho que, primeiramente, a violência, ela realmente, o número de feminicídios aumentou, vem aumentando, né? Mas os registros também aumentaram. Isso não significa necessariamente que a violência aumentou, mas que as mulheres estão denunciando mais, sabe? Então, a gente percebe isso nas épocas, por exemplo, Agosto Lilás, que tem muita campanha, a gente faz um monte de ação. As denúncias aumentam. Não é que a mulher está sofrendo mais violência. Vocês podem perceber, tem mais casos até nacionais aí, porque as mulheres, elas registram mais. Então, assim... existe esse aumento dos números, mas a gente não consegue dizer com clareza se está aumentando os casos ou se as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Entende? É um caso, Otacílio, que você falou aí que me veio na cabeça aqui, a violência contra a mulher, eu não sei se por questões religiosas, culturais, mas eu lembro, veio na minha cabeça a questão de Maria Madalena. Quando o pessoal queria pedrejar ela e Jesus entrou no meio lá e falou, quem não for pecador, joga a primeira pedra, né? Então, pode ser que isso tenha alguma coisa a ver com o de hoje, porque sempre existiu. E a informação, né? Tem muito, por exemplo, a violência psicológica. Muitas mulheres sofrem violência psicológica e nem sabiam que existia violência psicológica. Pensavam que somente a física é uma forma de violência. E hoje não, hoje as mulheres sabem, elas chegam na delegacia, elas já falam, eu tô sendo ameaçada, é artigo tal, elas falam até assim. Realmente. Eu quero a medida protetiva, eu tô sofrendo violência psicológica, entende? Então, tem essa disseminação da informação
e por isso as mulheres estão entendendo mais os seus direitos. E até mesmo a articulação, né, doutora, desse canal de apoio para as mulheres, através da delegacia especializada. Isso não existiu sempre, não é isso, doutora? Uma delegacia especializada para o atendimento da mulher em si, a criação dos CRANs também. O CRAN, o que significa o CRAN? O CRAN é o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres. Como que o CRAN faz esse atendimento? O CRAN, é importante mencionar que ele não faz uma busca ativa das mulheres. É preciso que a mulher procure o atendimento, né? Em determinados casos, o CRAN pode até fazer essa busca ativa, né? Mas o que se espera é que a mulher procure por esse atendimento. E aí, quando a mulher chega no CRAN, ela é recepcionada por uma equipe multidisciplinar, contendo psicólogas, assistentes sociais, pedagogas e advogados. E aí, durante a escuta, é bem parecido com o que a doutora Luciene falou, quando chega lá na delegacia para ela, e durante essa escuta, as pessoas ali vão direcionar essa mulher para o que ela precisa, de acordo com o caso específico dela. Se for um atendimento psicológico, vai ser feito o acompanhamento dela a longo prazo. É feita toda a orientação jurídica, o aconselhamento para denunciar o agressor através da delegacia da mulher. É feita a orientação de requerimento das medidas protetivas, enfim, é um atendimento de encaminhamento e orientação para a mulher. O CRAN vai vir viabilizar todos os atendimentos para essa mulher vítima de violência. Então, talvez o que a doutora disse, talvez o que tenha ocorrido, que alarma a sociedade, talvez não seja o aumento da violência, porque agora a violência passou a ser vista, passou a ser divulgada, né? Os números, apesar de são crescentes, né, de feminicídio, que a gente tem percebido, mas a violência sempre existiu e de maneira velada, talvez, agora que está aparecendo mais em função de todo esse processo. Botando a boca no trombone, né? Justamente, a mulherada não está para brincadeira, não. Eu falo isso que é o seguinte, eu nasci e criei na roça, né? E é muito comum na roça esse negócio da mulher ter as tarefas todinha por conta dela, desde cuidar de casa, cuidar de filho, fazer tudo. E hoje isso, inclusive, é considerado como violência. Se não dividir as tarefas em casa, se o homem, né, ficar de perna pro ar, também pode ser uma forma de exploração psicológica, né? Então, talvez, o que está acontecendo é que com o processo de esclarecimento, isso esteja tornado mais público, ao invés de a gente perceber que está aumentando a violência? É exatamente por aí. A doutora Luciene explanou bem essa questão, né, doutora? A violência contra a mulher sempre existiu, né? Isso não é uma novidade. Acontece que agora isso é trazido de forma escancarada. E as mulheres estão aprendendo e estão tendo meios de buscar a reparação, né, que esses agressores sejam devidamente punidos. Então, é mais ou menos por aí. Claro que há, sim, o aumento, porque a violência contra a mulher ela não é decorrente da condição financeira, da escolaridade. É estrutural. É uma questão estrutural. É cultural até, cultural, né? E vai gerando um ciclo ali repetitivo. A criança cresce num lar violento, ela vai aprender que é assim que tem que tratar a mulher. A mulher falou não... não se deve aceitar o não, então gera um ciclo repetitivo e a criança que cresce nesse lar vai aprender que é assim que tem que ser, né? Então nós precisamos... Essa questão que o Otacílio está assim, colocando, outra coisa que veio na minha cabeça aqui. Ângela Diniz e Doc Street. Vocês lembram desse caso? É um caso assim... É o mesmo caso, mas isso teve a percussão porque o cara top da elite, Ângela Diniz, mineira, famosíssima, né? Empoderada, dona de si. Então, o cara faz o que fez com ela, né? Então, isso aí mostra que está em todos os níveis da sociedade, né, doutor? Agora, uma outra coisa que eu queria saber de vocês duas. Primeiro, vocês não falaram sobre a questão dos meios da comunicação pesada. Outra questão. Você, como presidente do Conselho Municipal de Defesa das Mulheres... De Direitos. Um Conselho de Direitos. Você tem toda a estrutura necessária lá dentro
que o seu trabalho seja desenvolvido e a senhora, como delegada, também. A estrutura que a senhora tem é o necessário para a senhora fazer um trabalho bacana aqui em Paracatu e região? O serviço público vai ter sempre o problema da falta de pessoal, né? Isso aí eu já trabalhei em outros órgãos, em outras cidades, em outros estados e tem essa deficiência de servidor. Mas estruturalmente falando, estrutura física, questão nesse ponto a gente não tem problema, muito pelo contrário, a cidade de Paracatu ela tem uma estrutura muito boa na polícia e a gente consegue desenvolver o trabalho, como eu falei, é bastante volumoso, mas a gente vai dando as prioridades das prioridades. O que a senhora tem de estrutura dá para tocar a demanda. Dá. Só que a senhora espera que a demanda diminua, né? A gente tem que, às vezes, fazer A delegacia daqui de Paracatu, ela atende só Paracatu ou ela tem abrangência regional? Só Paracatu. Só Paracatu. Aí, inclusive, a gente tá sendo construída uma nova delegacia, né? Que vai ser bem mais espaçosa, vai atender ainda melhor, principalmente as mulheres, né? Vai ter salas especiais ali para acolhimento da mulher. Mas aqui de Paracatu é somente a cidade de Paracatu mesmo. Mas, claro, a vítima de qualquer lugar pode fazer o registro aqui. Se ela estiver aqui, ela faz aqui, a gente encaminha para o local do fato para ser investigado lá, mas a gente pode pedir a medida protetiva aqui. A vítima de qualquer lugar, ela é atendida aqui. E você, minha filha, que é presidenta do Conselho de Direitos das das Mulheres em Paracatu. Bom, o Conselho ele não tem um lugar específico para desenvolver seus trabalhos, né? As reuniões ordinárias, elas acontecem na Casa Paracatu. E não existe um local específico e adequado para a gente, equipamentos, nada disso. Inclusive, o Conselho da Mulher vai fazer aí 20 anos da lei de criação do Conselho. Nós, agora, nessa nova gestão, estamos elaborando um novo regimento interno para prever a criação do fundo, para, né, o Conselho ter uma estrutura, pelo menos iniciar ali que o Conselho tenha uma estrutura. Então, nós trabalhamos ali de forma assim, né, o Conselho é de pessoas que exercem um trabalho voluntário, mas a gente conta apenas com a boa vontade dos conselheiros. Tá, uma outra coisa que eu lembrei aqui também. Você, como advogada, representante da OAB no Conselho, qual que é a relação sua pessoal com o Ministério Público com relação a essa questão que você está carregando? Qual questão, assim, de forma mais específica? No geral, existe diálogo com o Ministério Público, buscando recursos, porque o Ministério Público tem recursos, né? Então, inclusive, em relação a isso, eu vou trazer assim, claro, que eu sou advogada criminalista, né? Claro que os embates ali com o Ministério Público são esperados. Mas falando aqui do Conselho em si, dos trabalhos do Conselho. Inclusive, o Conselho tem um projeto que se chama Selo Amiga da Mulher, que foi desenvolvido em parceria com o Ministério Público, que ele tem o objetivo de levar para dentro das empresas informações, fazer tratamentos com os homens, levando conscientização, dentro desse contexto de combate à violência contra a mulher. E, nesse termo, a empresa, é importante mencionar que a empresa vai assinar um termo de compromisso de desenvolver ações ali dentro, e esse termo foi desenvolvido em parceria com o Ministério Público. Só que ficou determinado que o Conselho ele irá desenvolver essas ações junto com a empresa, oferecendo palestrantes, atendimento psicológico, material de apoio, material mesmo, panfleto, enfim. E o Conselho não tem fundo para isso. O Ministério Público, eu procurei, quando eu assumi a gestão do Conselho, eu procurei para saber se, quando isso foi proposto, se o Ministério Público pensou em como que isso seria viabilizado, porque o Conselho não tem fundo ainda, né? Mas sabe que não foi pensado. Eu estou te perguntando pelo seguinte: o Ministério Público tem um fundo que libera recursos através da plataforma Sementes. E esses recursos que estão lá dentro desse fundo que gere a plataforma Sementes,
quase a totalidade, se não for a totalidade, são recursos advindos de questões ambientais. E, no entanto, são pouquíssimos usados para as questões ambientais. Então, isso é sinal que lá dentro esse recurso ele pode ser pulverizado para tudo quanto é banda. Pode ser uma maneira, através dessa plataforma, vocês conseguirem apoio lá dentro do Ministério Público. Eu posso falar, né, do que eu sei. Então, até onde eu sei, dentro do Conselho, ali ainda o Ministério Público não deu esse apoio de direcionar recurso. Então, realmente seria algo que iria fazer a diferença, né, para a implementação dessas políticas, inclusive desse projeto, que já foi apresentado para o Poder Executivo. Nós tivemos um sinal positivo para a gente levar adiante o projeto, mas, como é em parceria com o Ministério Público, esses recursos poderiam sair dali, né? É isso aí. Bom, para você que chegou agora aí no rádio, nós estamos aqui hoje no programa Pimenta Malagueta, batendo um papo aqui com a doutora Luciene, delegada da Delegacia de Polícia Civil, aqui de Paracatu, Delegacia da Mulher, e com a doutora Jennifer, que é a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, aqui de Paracatu. Doutora Luciene, eu queria que a senhora pudesse explicar aqui de forma bem dinâmica, principalmente para as nossas ouvintes que estão aí e que ainda não sabe o caminho, né, que ela precisa percorrer, no caso de se sentir ameaçada, de se sentir violentada nos seus direitos, no seu dia a dia. Qual o caminho que ela deve procurar e quais são os passos que são dados após esse atendimento. A mulher chegou na delegacia com a denúncia, quais são os procedimentos que são tomados, inclusive no sentido de dar proteção, de dar amparo para essa mulher. Bom, a mulher que ela for vítima de qualquer forma de violência, como eu falei, a violência física, a violência psicológica, patrimonial, sexual, moral, que são principalmente ameaças, lesões corporais, ela pode simplesmente se sentir ameaçada, né? A mulher não precisa esperar acontecer. Ela foi ameaçada, ela já pode comparecer à delegacia, solicitar uma medida protetiva. Então, como a gente tem uma delegacia especializada, a mulher vai chegar, ela vai ser atendida por profissionais, preferencialmente do sexo feminino, para ter um acolhimento melhor, né? A mulher ter mais liberdade para contar o que aconteceu. A gente vai fazer essa escuta acolhedora, vai registrar a ocorrência, né? Ver qual que é o crime que o autor está incorrendo. Se for o caso, e normalmente pedir medidas protetivas para ela. As medidas protetivas são, normalmente, o autor não pode se aproximar dela, não pode entrar em contato com ela. Caso isso aconteça, ele é preso. A gente faz, então, o encaminhamento também da mulher para a rede de proteção, né? Porque, além dela ter essas medidas e a investigação policial, ela também é encaminhada para a rede, onde ela vai receber atendimento psicológico, atendimento jurídico, né? Para caso ela queira ver sobre guarda de filhos, dissolução de casamento, de união estável. E a gente faz, então, todo esse encaminhamento. O órgão principal que a gente encaminha é o CRAM, como a doutora já explicou, como ele funciona. E, como eu também já falei, a mulher, tanto aqui de Paracatu quanto da região, ela pode comparecer à Delegacia de Polícia de Paracatu, fazer esse registro, e a gente vai dar toda a orientação também ali que ela precisar. Para complementar aqui, Tarsila, a doutora falando, tal do complementar, além desses encaminhamentos que a doutora faz enquanto delegada, eu queria mencionar os trabalhos que são desenvolvidos pelas associações, né, doutora? Tem, inclusive, o Instituto Beatriz, que traz essa pauta do combate à violência. Tem a Associação Paracatu Lar Familiar, que faz um trabalho já em parceria com o Judiciário. Então, dentro dos presídios ocorrem oficinas com os homens, levantando essas questões de trazer para o homem a reflexão do problema, né? Explicando para o homem que existe outra forma de tratar as mulheres. Então, é feito realmente um trabalho com o homem para que esse ciclo de violência não se repita, porque a mulher ela vai largar esse homem, né, doutora? Ela vai ter esse acesso, vai ter essa condição de sair desse relacionamento abusivo, mas o homem, fatalmente, ele vai ter outra companheira. Então, precisa trabalhar nesse sentido. Então, a Associação Paracatu Lar Familiar faz esse trabalho também e é feito encaminhamento também
quando a mulher relata que foi vítima de violência, o encaminhamento desse homem para essas oficinas. Doutora, o que eu ia perguntar para a senhora antes, estava esperando uma brecha, a questão do feminicídio e do femicídio. É o que A a doutora. doutora presidenta do Conselho falou anteriormente, né? Bem no começo do nosso bate-papo. Porque o femicídio não tem nada a ver com feminicídio. Eu acho que tinha que ter a ver, sim. Na verdade, não é que não tenha a ver. São 3 situações. A gente tem o homicídio, o femicídio e o feminicídio. O homicídio é a morte de uma pessoa, de forma geral. O femicídio é morte de mulher. E isso só vai afunilando, vocês estão percebendo? E o feminicídio é morte da mulher ou por razões da condição do sexo feminino, que seria violência doméstica, familiar, ou menosprezo à condição de mulher, que foi a situação que a doutora falou da mulher que levou uma cantada e o homem não aceitou e matou. Isso seria um menosprezo à condição de mulher, feminicídio. Ou no âmbito de violência doméstica, também é feminicídio. Agora, uma mulher que morre em uma circunstância que não tem nenhuma dessas duas que eu falei, aí é um femicídio. Homem que é morto, homicídio. Hoje, inclusive, em 2025, recentemente, a gente teve uma lei que alterou o Código Penal e trouxe o crime de feminicídio autônomo. Antes, ele era uma qualificadora do homicídio. Ele era considerado um homicídio qualificado pela morte de mulher. Hoje, não, é um crime autônomo. A pena aumentou. A pena do feminicídio ela vai se não me engano, vai até 40 anos a máxima, que hoje no Brasil a máxima é 40, né? Então, assim, teve esse avanço também, mas é diferente. O femicídio do feminicídio. Tem que ter a motivação do crime tem que ser o gênero feminino. Outra questão, doutor, é o seguinte. Como que é a relação do judiciário com relação aos crimes que a senhora, como delegada, apura e levanta e leva para o judiciário? O judiciário tem batido pesado e feito com que a lei seja cumprida ao pé da letra, sem meia conversa? A gente, na delegacia, a gente faz o início da persecução penal, né? Então, acontece um crime, primeira coisa que acontece, vai na polícia, registra o inquérito e a gente investiga. Quando a gente termina a investigação, a gente manda para o Ministério Público, que vai oferecer denúncia ou não. Oferecendo denúncia, vai para o judiciário julgar. O judiciário, em tese, ele é um órgão neutro, né? Ele não é como, por exemplo, o advogado que vai defender o autor e o Ministério Público também, na verdade, é imparcial, mas ele está ali predominantemente acusatório. O judiciário, não. Ele tem que fazer a justiça, né? E ele, sim, o judiciário aqui de Paracatu, os pedidos que eu faço, normalmente, de prisões preventivas, né, de autores que estão descumprindo medida protetiva, o judiciário normalmente acata o pedido. As sentenças, eu particularmente não sei, porque depois a gente não fica mais, né, não chega mais pra gente o que acontece ali, a sentença. Mas os pedidos que eu faço, preventivos, principalmente de prisão de agressores, quase todos são atendidos ao pé da letra. E as medidas protetivas também. É o judiciário que defere as medidas protetivas. E 99% é deferido. Hoje, a juíza da vara criminal é a doutora Letícia. E eu conheci ela há pouco tempo. E eu quero dizer assim que eu venho acompanhando algumas decisões delas. Eu acho que ela está fazendo assim, um ótimo trabalho aqui em Paracatu, sabe? Eu vejo que ela tem realmente assim, um compromisso com a justiça. E é difícil a gente perceber isso, sabe? Os casos que eu pude acompanhar, eu posso dizer isso, que realmente ela está fazendo um excelente trabalho aqui. Bom, nós estamos caminhando aqui para finalizar o nosso programa, mas eu gostaria de saber, tanto da Jennifer como da doutora Luciene, nós estamos tratando aqui da violência em si, das causas da violência, né? Mas é sempre bom a gente esperançar. Eu gosto de esperançar. O que a gente pode fazer? Qual que é o papel nosso da sociedade para que a gente, daqui a uns dias, não tenha mais violência, especialmente contra a mulher? Quais os caminhos que a gente precisa de trilhar para isso, doutora? Olha, não tem outro caminho a não ser falar sobre o problema, trazer o problema para a discussão
e buscar a solução através de políticas públicas, né? A política, ela existe para isso, para melhorar a vida das pessoas. Então, é através de políticas realmente eficazes e trazer o problema para a mesa, fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, doutora? Reforçar essa rede de apoio para as mulheres. Também a articulação de toda a rede é importante. E não é um problema só político, não. É a sociedade, de forma geral, é dentro da família. Então, em todos os setores é importante que esse problema seja falado, seja discutido e inibido. A gente tem que combater isso de frente. Na minha opinião, é por aí que nós vamos conseguir pelo menos diminuir esse número assustador que nós estamos tendo aí de violência contra a mulher. Eu acho o seguinte, depois dessa conversa toda, eu copio o presidente da República que falou o seguinte, que o problema da violência contra a mulher é do homem, não é da mulher. Então, o homem tem que tomar juízo e se colocar no seu lugar e ser um protetor da mulher, que é uma companheira, que é uma mãe, a mãe de seus filhos, né? Sua mãe, né? Eu levanto essa bandeira, viu, Tonhão? Nós precisamos falar com os homens. Na inauguração do Banco Vermelho, eu mencionei isso. Nós falamos muito para as mulheres, né, doutora? As mulheres, elas têm acesso a essas informações de como pedir ajuda, onde ir, mas nós precisamos falar com os homens. Os homens Sim. precisam ser tratados, eles precisam ser direcionados, eles precisam entender a posição das mulheres, né, na vida deles. Nós somos importantes tanto quanto eles, não é uma disputa. Né? Eu tenho pensado muito esses dias, que eu tenho um canal no Instagram e eu estou querendo fazer um vídeo mostrando interpretação de texto. O que é interpretação de texto? Eu até andei perguntando para alguns estudantes, professores, como é que está isso nas escolas, que antigamente isso era pesado, né? Sim. Porque a interpretação de texto ela tem tudo a ver com a capacidade de entendimento, de discernir. Só que, para isso, o cidadão não tem só que interpretar o que está nas redes digitais, não. Ele tem que ler também. E a leitura, o Brasil hoje acabou, ninguém lê mais nada. Esse negócio de inteligência artificial agora... Acabou tudo. Né? Então, eu acho que... E como disse a ministra Carmen Lúcia, o que nos preocupa é a falta de inteligência humana, né? Então... Doutora Luciene, qual que é a sua opinião? Qual o caminho que a sociedade precisa trilhar? Eu concordo com tudo que a doutora falou. Realmente, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que agir com a violência que já está acontecendo, né? Combatendo. E eu acho também que a gente tem que fazer um trabalho preventivo. Só que aí é o problema. Como se faz um trabalho preventivo? Ele é um trabalho que vai ser feito a longo prazo. Assim como essa cultura machista e de violência contra a mulher foi construída ao longo de toda a história, um retrocesso nisso daí, nessa cultura machista, também tem que ser construída de forma paulatina. E eu acredito que isso, como o Tonhão falou, a gente tem que atingir todo mundo. São os homens. Mas que homem que a gente atinge? As crianças. Quantas palestras eu vou dar em escolas? Quantas? Eu vou dar várias palestras em escolas, eu falo já para as crianças. A gente tem que ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, a já desde pequeno respeitar a mulher, né? Não é bonito uma criança, um menino namorar um monte de menininha e o pai achar bonito e aplaudir. Incentivar. É daí que começa, sabe? É desses pequenos atos que o homem vai desvalorizando a mulher. Vai vendo a mulher como um objeto, não com o valor que ela realmente tem. Então, eu acredito que a gente tem que fazer esse trabalho preventivo de educação, né? De toda a sociedade. É um trabalho que todo mundo... Se a gente parar para pensar, às vezes a gente coloca o problema na mão das autoridades, né, ou das mulheres, mas não é de uma pessoa específica, é de todo mundo, né, enquanto cidadão. A situação é tão complicada, Tassi, vou só dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava passando numa rua aqui na cidade, estava dirigindo, né, e vi uma mãe dar uma chinelada no filho dela. Chegou o chinelo no menino e eu gritei para ela, para com isso, o que é isso? E o marido dela estava perto. Se eu não acelerasse, eu que tinha apanhado. Ele devia, pelo menos, ter chegado para a mãe e falar assim, minha filha, você não faz isso com a criança, isso é um passarinho, uma criança de 2 anos,
né? Porque às vezes... Não sabe nem por que está apanhando, não sabe Entendeu? nem... Então, a situação é complicadíssima no geral, né? Então, temos que educar todos e Sim. temos que levar informação para todos. E essa questão que a doutora levantou, que é extremamente importante, né? Acho que se a gente não conseguir mudar pela educação, não é pela punição que vai mudar sempre, né? Porque a punição já você está agindo no efeito, a violência já ocorreu, né? aconteceu. Nós precisamos de prevenir, né? E tem um grande pensador que diz o seguinte, que educar as crianças e não precisa punir os homens, né? Se você educar, se a gente trabalhar o processo de educação agora, em casa, na escola, como seres humanos, como o Tonhão falou no início, a educação está muito, tá muito monetizada, você direciona para as pessoas aprender a dominar a inteligência artificial e não educa para aprender relações humanas, conviver em família, né, o berço da família, e a mulher é o esteio da família. Sem mulher não tem família. Né? Tanto que as mulheres é metade da humanidade e mãe da outra metade. Né? Exatamente. Se não tiver a mulher, a humanidade sucumbe. Então é importante a gente trabalhar esse processo de educação nas escolas, em todos os espaços. Nos homens, que já não vai para a escola mais, mas precisa ser educado ainda. Né? Eu sou de uma família de 15 irmãos, éramos 13 homens e 2 mulheres. Todo mundo fazia todas as tarefas. Lá em casa, se não fizesse, entrava no chicote. Isso que você está falando de dar uma chinelada, isso é educação, desde que seja feito pela mãe, né? A mãe educa, e educa, às vezes, fala que pé de galinha não mata pinto, isso é um provérbio popular, então, chinelo de mãe não machuca a criança, educa, pelo contrário, né? Educa. Eu aprendi isso e aprendi a fazer todas as tarefas domésticas, desde cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, então não tinha separação. Isso ajuda a compreender a função nossa enquanto seres humanos. Quando você não estiliza, que fulano faz isso, Beltrano faz isso, você já começa a criar divisão na sociedade, né? E hoje as mulheres estão em todos os espaços, né? Inclusive, aqui nós temos 2 exemplos, né? Uma delegada de polícia, uma advogada, e com certeza desempenham funções, né, muito mais importantes do que se tivesse em outros espaços comuns. Então é importante que todo mundo esteja em todos os espaços. E essa divisão da sociedade, ela só pode ser dividida em uma classe, em humano, em seres humanos. Se a gente dividir em mais de uma classe, a gente perde essa capacidade de compreender a função nossa de cada um, né? Então a educação é fundamental. Acho que o ponto para a gente evitar de falar de violência contra a mulher, e daqui a pouco eu falo aqui de violência contra os animais, né? Estão matando animais na rua, violência contra a criança, pela essa falta de educação humanitária que a gente perdeu isso. As relações humanas. Eu queria fazer só um breve comentário, que a gente já está finalizando o nosso bate-papo. Eu lembro uma campanha política que teve em Paracatu uns anos atrás, que teve um candidato, eu fiquei indignado, teve um candidato a prefeito que uma das propostas principais deles era aumentar o tamanho da cadeia de Paracatu, fazer um cadeião gigantesco para Paracatu. E na campanha ninguém fazia proposta de projetos sociais junto à Aumentar a comunidade. escola, nada. Ninguém falava em trabalhar uma educação cidadã, não, fazer uma cadeia gigante. E esse cidadão que fez essa proposta acabou sendo eleito na época. Então, a própria sociedade está Porque a sociedade quer ver resultado rápido, né? A sociedade está doente. Aconteceu também, né? um crime, a violência, todo mundo quer a punição imediata, né? Agora, as causas é que nós precisamos de debruçar sobre elas, né? Vou deixar o espaço aqui para fazer as considerações finais, começando aqui com a doutora Luciene, deixar a sua mensagem final aí no nosso programa. Eu gostaria de agradecer o convite, muito bom estar aqui participando desse programa, levando informação para as pessoas. Quero dizer que estou à disposição na delegacia, caso alguém tenha qualquer dúvida, pode me procurar nós lá, que a gente está sempre pronto para receber as vítimas, para orientar. E dizer que, como a doutora falou, a gente está evoluindo muito, né, nessa questão da violência, do combate à violência. As mulheres, elas não estão mais... Elas estão sabendo mais dos seus direitos e isso é muito importante e que isso continue crescendo cada vez mais. Pode contar com a gente.
Então, quero agradecer também o convite, parabenizar vocês pela iniciativa, por trazer esse debate, esse assunto que é importante. É importante falar sobre a violência, é importante trazer esse problema, difundir essa situação, né, em todos os setores. É um começo muito bom, né, para a gente mudar essa realidade. Então, muito obrigada pelo convite de vocês. Bom, pessoal, eu quero agradecer as duas, doutora Luciene e doutora Jennifer. Doutora Jennifer, dizer para você o seguinte, esse programa é uma iniciativa nossa de levar informações verdadeiras, sem meia conversa para a sociedade, não tem fins lucrativos, ele é levado ao ar através de uma rádio comunitária que tem em Paracatu, que é a rádio lá do Paracatuzinho, né, a Eldorado FM, que está pelejando para se manter, porque coisa comunitária não tem questão financeira, né? Embora todo o meio de comunicação seja concessão do Estado, né? Mas as rádios comunitárias fazem esse trabalho diferenciado. E através de um canal do YouTube, que a gente também não gasta nada, né? Tudo de graça. Está aí para todos, né? Então, está aí para todos. Então, agradecer vocês e Otacílio. Muito esclarecedor esse debate de hoje, né? Agradecer as duas pela atenção de vir aqui falar para a sociedade de um tema tão importante, intrigante, né? A gente precisa de debruçar sobre ele para a gente não ficar repetindo todas as vezes os mesmos problemas, né? E agradecer você que nos acompanha e dizer que nós estamos aqui para botar tempero. Por isso que o nosso programa é Pimenta Malagueta. Contamos com você no próximo programa e até sábado que vem, se Deus quiser. O nosso programa ele é um oferecimento do Movimento Verde Paracatu, da Coperfam, que Otacílio é presidente, é Cooperativa da Agricultura Familiar, né? Né, Otacílio? E o Movimento Verde é o Movimento Verde Paracatu e também do VIP de Estúdio, que nos cede esse espaço aqui. E um oferecimento também da Rádio Eldorado FM, né, sem deixar de esquecer aqui do Zusa, do Paracatuzinho e do Alexandre, que são diretores da rádio também, voluntários lá dentro, uma dificuldade danada, mas tá conseguindo dar um recado, né? Então, agradecer a todos que estão nos acompanhando, ouvindo e assistindo. Agradecer às duas entrevistadas aqui que deram um recado de ponta, né, Odassi? Muito esclarecedor. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ar aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sobre uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito